Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta terça-feira. Veja agora os destaques de hoje. Entra pelo terceiro dia as buscas pelas crianças desaparecidas em Bacabal. Depoimento de casal Curió é adiado em processo sobre corrupção em Turilândia. Ação do PROCON multa a empresa de saúde por atendimento irregular. E ainda IPVA divulgado, calendário com descontos para o consumidor. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. São 6h05, boa noite para você. A gente começa a edição de hoje falando sobre a saída temporária do período de Natal de fim de ano. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que dos 710 internos que receberam benefício da saída temporária de Natal em municípios da Grande São Luís, não retornaram no prazo determinado pela Justiça. Os presos beneficiados deveriam ter retornado às unidades prisionais até as 6 da tarde do dia 29 de dezembro. Com isso, eles agora são considerados foragidos da Justiça e podem perder direitos para a progressão de regime, além de outras sanções ao todo. A Justiça autorizou a saída de 736 internos presos em unidades localizadas em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa. A decisão foi da primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha de São Luís. Agora, falando das buscas, entra pelo terceiro dia as buscas pelas 3 crianças desaparecidas na comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, a 250 quilômetros de São Luís. Foram retornadas hoje, às 4 da manhã, os irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, e Alain Michel, de 4, além do primo deles, Anderson Cauã, de 8 anos, desapareceram por volta das 3 da tarde de domingo. De acordo com familiares, as crianças estavam brincando em uma área de mato do povoado quando sumiram. As primeiras buscas foram realizadas ainda no domingo pelo Comando de Operações de Sobrevivência, Área Rural, COSAR, da Polícia Militar, que percorreu regiões de mata e lagos. Hoje continuaram as buscas e agora também depoimentos. Familiares foram ouvidos, pessoas que moram no entorno ouvidas, e agora a polícia quer saber, a Polícia Civil, a Polícia Militar, procura e quer saber sobre vestígios. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros também estão sendo usados nessas buscas. E a Polícia Militar tem apoio também do trabalho realizado pela Prefeitura de Bacabal. Ainda sem informações, sem pistas que possam levar, então, essas 3 crianças. E agora a ação do PROCON, uma multa à empresa de saúde por atendimento irregular. Em razão de falhas reiteradas na prestação de serviços, o PROCON realizou uma ação de fiscalização em uma operadora de planos de saúde em São Luís. Durante a ação realizada no bairro Monte Castelo, o órgão aplicou uma penalidade de multa no valor de R$2 milhões, além de uma medida cautelar de suspensão temporária da venda de novos planos de saúde pelo prazo de 120 dias. O PROCON, ele oficiou a Humanas Saúde e foi totalmente desrespeitado, não houve nenhuma resposta da Humanas. O PROCON novamente emitiu uma recomendação à Humanas Saúde que também foi desrespeitada. Diante desses fatos, com base no artigo 56, incisos 6º e 10º do CDC, nós estamos fazendo a aplicação da multa na Humanas, que de R$2 milhões, o qual ainda é em primeira instância, havendo direito a recurso. As falhas na prestação de serviços da operadora incluem um descumprimento de ofertas, a ruptura de contratos de forma unilateral, a não conclusão de tratamentos, além da não garantia de um atendimento integral a crianças com transtorno do espectro autista. E a suspensão vai garantir que novos consumidores não sejam lesados com uma prestação de um serviço que não está tendo. Então, essa é a responsabilidade do PROCON, de garantir que novos consumidores não sejam lesados. Nós vamos focar em trabalhar e cobrar ainda que esses serviços que já estão hoje nas bases sejam feitos, a Humanas organize a casa para atender de fato corretamente esse serviço prestado integralmente aos consumidores. A decisão é resultado de um processo administrativo instaurado pelo PROCON após inúmeras reclamações de consumidores, notificações não atendidas e a constatação da continuidade das irregularidades, mesmo após reuniões e audiências públicas com a operadora de planos de saúde.
O ex-vereador Esdras Barreira, de Tasso Fragoso, foi assassinado na tarde de ontem no povoado de Pissarreira, em Balsas, no sul do Maranhão. Ele estava acompanhado de Arlene Matos, que também foi baleada, mas sobreviveu. O principal suspeito do crime é o companheiro de Arlene, Celi José Gomes. De acordo com a polícia militar, Celi sacou uma arma, disparou várias vezes contra o casal. O Esdras morreu no local. Arlene foi levada ao Hospital Municipal de Balsas, onde já recebeu alta. A gente faz um intervalo, na volta tem uma entrevista aqui com o comando do Batalhão de Polícia Militar ali de Turismo. A gente vai falar sobre segurança em pontos turísticos, vai falar como é que foi o trabalho realizado no final de ano e muito mais. São 6h10, imagens da Avenida Litorânea aqui em São Luís. A gente volta já já. Paulo Curió, do União Brasil, e também da primeira-dama, Eva Curió, investigados por suspeita de desviar mais de 56 milhões de reais por meio de empresas fictícias, foram adiados pela segunda vez. Essas oitivas, que ocorreriam hoje, foram remarcadas para sexta-feira após pedido de defesa aceito pelo Ministério Público do Maranhão. O repórter Daniel Amorim e Odair Oliveira trazem agora detalhes da reportagem. Os depoimentos do prefeito afastado do município de Turilândia, Paulo Curió, e da então primeira-dama da cidade, Eva Curió, que estavam previstos para esta terça-feira na sede do Ministério Público do Maranhão, foram adiados para a próxima sexta-feira. A remarcação da data atende a um pedido da defesa, que pediu mais alguns dias para ter acesso à totalidade do processo. Os dois vieram para a sede do Ministério Público, foram cumpridos todos os trâmites para que os depoimentos fossem colhidos, mas isso não aconteceu. Lembrando que o prefeito afastado e a então primeira-dama são investigados em um esquema de corrupção superior a 56 milhões de reais em Turilândia, envolvendo a Prefeitura Municipal e a Câmara da cidade. Os interrogatórios sobre o caso começaram na segunda-feira. Até o momento, apenas uma pessoa foi ouvida, Jerusa de Fátima Nogueira Lopes, que é chefe do setor de compras do município de Turilândia. Gestores, empresários, servidores, vereadores e um ex-vereador são investigados por integrar esse esquema de corrupção feito por meio de empresas fictícias criadas pelo prefeito de Turilândia, Paulo Curió, e seus aliados. Lembrando que todos os acusados estão presos no complexo penitenciário de Pedrinhas, exceto os vereadores do município e o presidente da Câmara Municipal da cidade, José Luiz Araújo Diniz. Eles cumprem prisão domiciliar. Então, só reforçando, os depoimentos do prefeito afastado de Turilândia, Paulo Curió, e da então primeira-dama, Eva Curió, estavam previstos para esta terça-feira, foram adiados para a próxima sexta-feira pela manhã, na sede do Ministério Público do Maranhão. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel, por suas informações. E agora entrevista aqui no estúdio o Tenente Coronel Renan Leite, comandante do Batalhão de Turismo, para falar sobre segurança pública, inclusive nas festas de final de ano. Muito obrigado por aceitar o convite, por esclarecer, então, pontos para a gente. Muito boa noite. Boa noite. Comandante, como é que foi, então, o trabalho realizado? Foi um trabalho que não foi apenas na noite de Réveillon, foi um trabalho realizado durante todo esse período, né, que antecedem as festas. Como é que foi isso? Bem, a Polícia Militar do Maranhão, através do Batalhão de Turismo, a gente é responsável por toda a área turística da cidade. Então, tanto a Praia Grande, quanto a Península, a Ponta da Areia, a Lagoa da Jansen e a Avenida Litorânea, ela compõe essa série de locais onde nós temos uma maior concentração de turistas, de hotéis, de pessoas, frequentadores que são moradores aqui da capital. E aí a gente, nesse período, a polícia ela reforça o efetivo do Batalhão de Turismo para que a gente possa proporcionar uma maior segurança para a população. Comandante, a gente sabe que o número tem cada vez menor, número inclusive de ocorrências aqui no estado. Como é que foi então esse trabalho realizado durante esses dois momentos de festas? Sim, no final de ano a gente tem uma quantidade de pessoas que estão entrando no período de férias, né, que viajam, procuram a capital do estado. Circulação maior, inclusive, de pessoas, né? Exato, e aí a gente também tem um pequeno aumento no quantitativo de ocorrências, né? Preparado para essa situação, né, que é muito corriqueiro para a gente ver nesse período é o roubo à pessoa, o furto de telefone, o roubo de telefone, né, o roubo de cordão, pertences que as pessoas geralmente
utilizam nesses ambientes. Preparado para essa situação, o Batalhão de Turismo, ele melhorou a questão da estratégia de policiamento, né, e a gente teve uma demanda maior do que nos outros períodos de anos anteriores com relação ao número de prisões em flagrantes, né. Então, só no mês de dezembro a gente teve mais de 30 prisões em flagrantes, muitas das vezes menores, ou então indivíduos que estavam ali à beira de seus 18 anos, completando os 18, às vezes 20 anos, nessa faixa etária, né, de 16 a 25 anos, nós tivemos a grande maioria dos que foram presos ou apreendidos nesse período. Comandante, a gente está vindo aí, chegando, na verdade, já ao mês de janeiro, é um mês que já terminam as férias, mas Sim. são intensificadas. É um mês que as crianças também buscam os pontos turísticos junto com a família. Isso. Como é que está a preparação? Bem, já nesse segundo momento, né, após o Réveillon, nós tivemos um reforço do efetivo do Batalhão de Turismo, esse efetivo que estava direcionado para o Natal no IPEM, o Natal do Maranhão, na Praça Pedro II, ele foi realocado para, principalmente, a Avenida Litorânea, que são a área das praias, e a área também aí da Península, do Espigão, da Lagoa da Jance, né, sendo que a gente está com várias modalidades de policiamento, né, para que a gente possa dar uma melhor segurança para os frequentadores, que aí muda um pouco. Então tem policiamento a pé, tem policiamento de todos, sim, como é que vai ser? Agora, principalmente no período da tarde, que a gente observa um maior fluxo de pessoas, né, a gente procura oferecer modalidades de policiamento, como o policiamento de bicicleta, né, que é uma modalidade que ela atende muito quem anda ali no calçadão da Avenida Litorânea, no calçadão da Península, o policiamento de praia, que é o policial que ele está a caráter para poder fazer as abordagens na área das dunas, né, ali da Avenida Litorânea. Tem o policiamento das praças, né, que a gente observa também agora. Você pode estar observando os policiais a pé nas praças, ali da nossa área turística, bem como um reforço nas viaturas que a gente recebeu do governo do estado. Esses pontos garantem o reforço, mas a gente sabe que a continuidade do trabalho realizado, por exemplo, de trabalho dentro dos bairros, vão continuar esses trabalhos? Bem, o Batalhão de Turismo, ele tem uma área muito limitada, né? Nós temos ali a área da Avenida Litorânea, que compreende o bairro do Calhau, o bairro do Olho d'Água, da Ponta da Areia, Península, Lagoa da Jance e seu entorno. Então, nós, juntamente com o Comando de Policiamento Especializado, né, que tem o comandante Coronel Ilmar Gomes, nós sempre procuramos verificar semanalmente quais são os locais onde vão ter uma maior concentração de pessoas, de eventos, para que a gente possa direcionar esse policiamento. E também a gente procura sempre fazer operações, como são as barreiras, né, são as abordagens que a gente faz com van, né, os policiais ali na van vão fazendo essas abordagens, fazendo as barreiras, para que a gente possa ter um maior número de ocorrências policiais preventivas, né? Sim. Comandante, sabendo que tem esse trabalho realizado já, esses pontos já sendo monitorados, mas a gente sabe que o comportamento também conta muito. Quem sai às ruas? Qual é a sua orientação, a sua dica em relação... Quem vai, então, utilizar pontos turísticos, onde a gente sabe que pode ser vulnerável, estar vulnerável, inclusive? Com relação à Avenida Litorânea, nós temos um momento de quem vai fazer a prática desportiva, que é de manhã cedo. Nesse período, a gente sempre procura estar informando para que a pessoa ela não leve cordão. O celular, nem tanto que é um item muito essencial, né? Hoje, praticamente, a gente não observa quem anda sem telefone. Mas que não leve o cordão, não leve uma pulseira, para ficar exposto, porque está indo correr, está indo fazer uma caminhada, andando de bicicleta. Então, são itens que são acessórios, né? Com relação à noite, não, você pode andar com seus acessórios, né? Mas se você verificar que está no momento de vulnerabilidade, né, que você possa procurar a Polícia Militar. Procure via 190, né, que é o primeiro ponto que a gente observa. Você observou que está em perigo, que está numa situação, que tem algumas pessoas que podem te colocar numa situação de perigo, ligue no 190. Não conseguiu entrar em contato no 190, verifique uma guarnição da Polícia Militar, que ela pode estar ali na Praça do Pescador, ela pode estar ali no Parquinho da Litorânea, ou ali na Foz do Rio Pimenta, aqui próximo da extensão da Litorânea. Então, esses locais sempre nós temos uma viatura no ponto. Nesse período de férias, nós temos mais viaturas,
certo? Mas você procure um desses 3 locais que você vai achar. Você está no iminente perigo, procure o dono de bar, onde você está, porque ele tem o nosso contato. Então ele pode ter um contato ali mais próximo, mais direto, tá bom? Então esses são nossos... Esses contatos têm aproximado também bastante a polícia da comunidade, né? Vocês se aproximarem de quem faz parte também do trade turístico. Isso, esse feedback ele é importantíssimo, né? Porque a polícia sem a comunidade ela não funciona. Porque a gente tem que buscar a comunidade para que a gente possa saber quais são as demandas. Não adianta eu colocar viaturas na rua sem saber quais são as reais demandas da população. Então, a partir desse contato, dessa conversa, dessa escuta, é que a gente vai fazer o nosso planejamento. Assim que a gente tem feito e assim que a gente conseguiu ter um feedback positivo com relação a essas ocorrências que estavam acontecendo, com relação aos eventos, né? E assim a gente tem minimizado as ocorrências, nós conseguimos aumentar a nossa produção com relação à apreensão de arma de fogo, apreensão de drogas, as prisões em flagrante, e assim proporcionar uma maior segurança para a população. E o carnaval, comandante, vem aí com força em pontos turísticos? Sim, o principal corredor é a Avenida Litorânea, né? Nós começamos também agora, já no domingo, com a Feirinha São Luís, que a gente tem a partir de domingo agora, trios elétricos, né, que vão ter na feirinha. A gente também está preparado. Nós temos o carnaval de rua, né, na Praia Grande. Então, toda essa movimentação ela ocorre no nosso batalhão. Então, para isso, nós temos esse reforço de efetivo e com esse reforço, nós estamos com o planejamento pronto para que, assim como foi no final de ano, a gente possa dar uma maior segurança para a população, porque no Réveillon nós tivemos em torno de 400 a 500 mil pessoas na litorânea. No Carnaval não vai ser diferente. E a gente procura sempre com as barreiras, fazendo antes do evento, né, alocando um efetivo para a dispersão do evento e principalmente no momento do decorrer dos trios elétricos, das atrações, a gente possa estar com o maior efetivo possível para que possa minimizar essas ocorrências. Coronel Renan Leite, Tenente Coronel Renan Leite, muito obrigado pela sua presença, comandante do Batalhão de Turismo, pelos esclarecimentos, e a gente garante, na verdade a gente quer muito segurança mesmo, né? Certo, estamos aqui prontos para que a gente possa vencer mais esse desafio. Tá certo, obrigada, comandante. Agora falando do IPVA, divulgado o calendário com descontos para o consumidor. A Secretaria de Estado da Fazenda lançou o calendário do IPVA 2026. O pagamento do imposto vai poder ser feito em cota única, com 10% de desconto no valor do IPVA se pago até o dia 27 de fevereiro, ou parcelado em até 3 vezes, sem desconto, e com o vencimento para a primeira cota do mês de março. É já uma mecânica conhecida dos contribuintes, dos proprietários de veículo. O Estado proporciona a possibilidade do proprietário de veículo pagar o IPVA em cota única até o dia 27 de fevereiro, com um desconto de 10% do valor do IPVA, e, posteriormente, caso ele não pague em cota única, ele pode pagar parcelado em 3 parcelas, a primeira vencendo em março, a segunda em abril e a terceira em maio, de acordo com a placa, com o final da placa do veículo. Quem optar pelo parcelamento pode quitar as cotas em ordem crescente, de forma que o pagamento da segunda cota fique condicionado ao pagamento da primeira, e assim sucessivamente. O contribuinte não precisa se deslocar às agências de atendimento da Cefaz para regularização. Todos os serviços de pagamento e parcelamento estão disponíveis na página do IPVA, no site da Secretaria da Fazenda ou no site do Detran. Lembrando que o IPVA, ele incide sobre o preço do veículo, que é estabelecido numa tabela da Fundação de Pesquisa, e o percentual é de 2,5% do preço do valor do veículo para veículos até R$150 mil e 3% para veículos acima de R$150 mil. Motocicletas até 170 cilindradas em 2026 vão estar isentas do IPVA. E agora a gente encerra a edição de hoje falando de uma nova lei que garante benefícios a portadores de deficiência, inclusive quem tem fibromialgia. O repórter Daniel Amorim fala mais sobre esse assunto para a gente. A partir deste mês está em vigor aqui no Brasil a Lei 15.176, que reconhece e padroniza direitos e benefícios para brasileiros com fibromialgia e doenças correlatas. A fibromialgia, que é uma síndrome crônica caracterizada por dor músculo-esquelética, generalizada, fadiga, sono não reparador e problemas cognitivos.
Sobre essa nova legislação, a gente vai conversar com a Simone Bombardi, que é presidente da Associação Maranhense de Fibromialgicos. Simone, que tipo de avanços nessa nova legislação traz para essa parte da sociedade brasileira? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um avanço muito importante, porque essa luta para os direitos da pessoa com fibromialgia já vem de muitos anos já, não só da gente aqui no Maranhão, mas de uma forma geral de todas as associações do Brasil. E ela vem trazer todos os benefícios que a gente tem em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então hoje nós podemos dizer que hoje é um dia de muita festa, de muita comemoração para as pessoas com fibromialgia, porque a gente vai poder estar adquirindo todos esses direitos. Em termos de atendimentos na área da saúde, essa lei amplia essa possibilidade, essa condição, esses benefícios para vocês, é isso? Amplia no sentido de que a gente tem o direito da fila preferencial, né? Esse daqui é o cartãozinho do município de São Luís, já uma das primeiras lutas da gente desde o início, e a gente vai poder estar usufruindo desse benefício em todos os lugares do Brasil. Por isso a importância, que a pessoa com fibromialgia com mais de 20 minutos na mesma posição já é o suficiente para ela entrar numa crise severa. Em termos de políticas públicas específicas para vocês, qual é a expectativa da Associação Maranhense de Fibromialgia? Olha, benefícios públicos vão ser diversos agora, né? Então nós vamos ter direito a cotas para vestibular, para concurso e daí por diante. Então, assim, são imensos os benefícios que tem para a fibromialgia, incluindo também isenção de imposto de renda. Então, ser pessoa com deficiência é uma glória para nós no momento, porque é uma doença que ela infelizmente não tem cura. E a Associação Maranhense de Fibromialgicos, qual é o papel da associação? Que tipo de atuação vocês fazem junto a essas pessoas? O papel da associação, em primeiro lugar, é acolher o paciente com fibromialgia, para ele saber que ele não está só nesse mundo, que tem muito mais pessoas com ele e que sim, a gente está correndo atrás, a gente faz esse acolhimento e cada dia que passa a gente busca mais e mais políticas públicas voltadas para a fibromialgia. Agradecendo a Simone Bombardi, que é presidente da Associação Maranhense de Fibromialgicos, a gente repercutindo aqui na Maranhão News a nova legislação em vigor aqui no Brasil, que reconhece e padroniza benefícios, e direitos das pessoas com fibromialgia aqui no país. Eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel. E assim a gente encerra a edição de hoje. Fica por aqui. Amanhã, meio-dia, tem Érica Palio, Papo Aberto. E a gente está aqui de volta às 18 horas com o Dizendo Tudo, esperando você. Até lá. Tchau.